Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele o negou outra vez, com juramento, dizendo: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Se você e eu não conhecesse o final da história de Pedro, conforme é relatado nos próximos livros, nas próximas cartas, eu acredito que Pedro seria mais um Judas para nós. Nós taxaríamos Pedro como... Nós conheceríamos Pedro simplesmente pelo homem que negou Jesus por 3 vezes. Jesus ali se reuniu com seus discípulos, um pouco antes de ser preso pelos próprios judeus. E ali Jesus já havia alertado que Pedro negaria por 3 vezes. Eu acredito que nem você e nem eu, hoje, talvez faríamos tal coisa. Como pode um homem que, durante todo o ministério de Jesus, esteve com Jesus nos momentos bons, nos momentos ruins, viu ali milagres, viu curas, viu mortos sendo ressuscitados, pessoas sendo curadas das suas enfermidades. Como pôde tal homem negar Jesus, sendo avisado ainda que isso iria acontecer? A grande realidade é que nós, durante os nossos dias, com pequenas atitudes, nós somos um pouco parecidos com Pedro. Nós também falhamos, nós também, com as nossas ações, ou até mesmo com as nossas palavras, nós também cometemos algo parecido. Nós negamos o nosso Senhor. Mas, quando o Espírito Santo me revelava essa palavra, enquanto eu ministrava, enquanto eu orava, enquanto eu lia essa palavra, o Senhor me trouxe várias coisas. Se eu fosse discorrer com vocês, eu tomaria hoje a noite toda. Mas eu quero falar de algo que é propício para hoje, que é em relação ao arrependimento. Se a gente for ver o que Pedro fez, como eu falei, sem conhecer o final da sua história, nós, com os nossos olhos humanos, por não julgar como Deus julga, nós veríamos Pedro como um segundo Judas na Bíblia. Mas a grande verdade é que a Bíblia nos fala que após isso acontecer, Pedro chora amargamente. Imagine o que aconteceu dentro dele. Imagine o processo que Pedro teve que passar para poder se recuperar de uma situação dessa. E o legal é que lá em Atos, no capítulo 2, Pedro, através de uma ministração, ele converte 3.000 almas. Hoje a gente vê o pregador suando, gritando e fazendo de tudo para trazer 3 ou 4 aqui para frente. E talvez 2 ou 3 venham por emoção. Mas a Bíblia é clara, falando que Pedro, através da vida de Pedro, 3.000 almas foram convertidas naquele dia, naquele momento. O que eu quero dizer nessa noite, o que eu quero compartilhar com vocês, é que não importa aquilo que você fez, talvez no momento de hoje, nem sempre as nossas ações justificam aquilo que nós somos. Nem sempre os nossos atos definem o nosso caráter.
Se eu fosse olhar para a minha vida durante os meus 26 anos, por tudo que eu fiz, até mesmo depois de ter conhecido a Jesus, os meus últimos meses, eu nem ousaria sequer estar aqui em cima compartilhando algo tão poderoso que é a palavra de Deus para o teu povo. Mas eu tenho aprendido e tenho entendido que Deus, Ele não vê como o homem vê. Que Deus não julga como o homem julga. Que Deus enxerga algo muito mais além. Ele enxerga o coração. Ele enxerga a nossa essência. De fato, o pecado é algo que separa o homem do seu Criador. O pecado é como se fosse uma chave que trancasse a porta de uma casa e impedisse que o Espírito Santo faça morada ali. Mas o arrependimento, ele é como um arrombamento que destrói essa porta na hora, trazendo de volta a presença do Senhor, trazendo de volta o Espírito Santo para a tua casa. Eu quero deixar isso para que vocês reflitam nessa noite. Se tem alguém aqui que de repente se acha indigno de estar ceando nessa noite, entenda que Deus não vê como os homens veem, como os homens enxergam. Amém? O arrependimento é instantâneo. O diabo, ele é acusador. Ele fica martelando ali. Você fez isso, você fez aquilo, você vai pagar por isso, você vai pagar por aquilo. E de fato, a gente colhe aquilo que a gente planta. Isso Deus deixa bem claro e bem explícito na sua palavra. Mas isso não significa que Ele não liberou o seu perdão. O homem pode não ter te perdoado, mas Deus perdoa imediatamente através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, porque sabemos que o Senhor é bom e que a tua misericórdia ela dura para sempre. Nós estamos felizes, Pai, por estarmos juntos mais uma noite, reunidos aqui para agradecer o teu nome, para compartilhar do pão, do vinho, conforme o Senhor nos ensina, para que fazemos lembranças ao sacrifício do teu Filho. Pai, que nesta noite o teu Espírito possa agir de uma forma poderosa e sobrenatural, como tem sido em todos os cultos. Mas nós clamamos por algo especial hoje, Deus. Nós clamamos por algo ainda mais intenso, Pai. Que o Senhor nos leve a dimensões maiores de intimidade contigo, Pai. Que o Senhor venha manifestar